Olá, queridos, muito bem. Vamos dar continuidade aos nossos comentários sobre a Epístola de Hebreus. E agora nós vamos para a nossa última parte desse comentário espontâneo, que tem a ver com os capítulos 10, 11, 12 e 13. E sem demora, portanto, eu quero dar aqui início ao capítulo 10. É muito interessante no estilo literário deste autor, é que no final de cada capítulo, no primeiro versículo seguinte, ele faz como se fosse um resumo do seu argumento, uma conclusão do seu argumento para estabelecer um vínculo do raciocínio para um próximo desenrolar, para um próximo detalhamento do conteúdo. E aqui ele faz, então, em cada capítulo, no início de cada capítulo, ele explica pormenorizadamente, ele sintetiza aquilo que ele levou um capítulo inteiro para descrever, né? É por isso que ele diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode se tornar perfeitos ofertantes como mesmos sacrifícios que ano após ano perfeitamente lhes oferecem. E aí ele fala a respeito dos privilégios do sacrifício único de Jesus, não é? Em detrimento, comparação aos sacrifícios da antiga aliança. É verdade. E aqui, uma outra coisa interessante do autor é a sua habilidade, sua versatilidade em utilizar os escritos do Antigo Testamento, com uma retórica, um poder de locução muito grande. Não apenas as coisas concernentes ao Pentateuco, a lei, de uma forma geral, ele utiliza muito esse aspecto dos 5 primeiros livros de Moisés, como também esta capacidade, essa versatilidade em usar também os terrilims, que são os salmos, e como ele utiliza os salmos, principalmente aqueles salmos messiânicos, para introduzir o seu conhecimento, introduzir a sua proposta teológica, aqui utilizando um livro de salmos onde fala a respeito de Jesus, que Jesus desde o início estava lá para fazer a vontade de Deus, assim removendo o primeiro para estabelecer o segundo, aqui no versículo 9, né? Esse remover o primeiro e estabelecer o segundo está dizendo, remove a antiga aliança, estabelece agora a nova aliança, mediante a oferta de Jesus Cristo por nós. Jesus, tendo porém oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Por várias vezes ele enfatiza, porque esta é a ênfase da cristologia, proclamar um Jesus Cristo glorificado que está à destra do Pai e intercede agora por nós. Este é o centro do raciocínio do qual o autor de Hebreus coloca sobre nós também. E ele fala também a respeito do operar da obra do Espírito Santo, aqui no versículo 15, também diz: dar testemunho ao Espírito Santo. Portanto, após ter dito esta aliança que farei com eles, depois naqueles dias, diz o Senhor, porei o seu coração as minhas leis e sobre a sua mente inscreverei. Está falando da ação, do ministério do Espírito Santo. Alguém que estava muito acostumado a ouvir falar dessa teologia do ministério do Espírito Santo estabelecida ali por Paulo. Muito bem, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, isso nos dá confiança, nos dá um coração sincero, esta certeza, esta esperança de entrarmos para dentro do véu e cumprirmos a Deus, servirmos a Deus com toda a força de vontade, né? Muito mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui ele fala no versículo 25 algo muito interessante e pertinente para a escatologia. A escatologia paulina, e aqui confirmada também em Hebreus, fala de uma apostasia. Vou repetir, uma apostasia no final dos tempos. Não um triunfalismo no final dos tempos. Uma apostasia. E nesta apostasia, nos últimos tempos, muitos deixariam de congregar. Já não estariam mais servindo a Deus nos cultos, abandonando os cultos e abandonando as congregações. Quanto mais que vejo que o dia se aproxima. Então aqui, amados, mais do que real, isto é contemporâneo, tem comprovado o comportamento do cristianismo nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo os últimos
dias. Muito bem, e aí ele coloca um termo muito interessante, e isto é fundamental para nós hoje na nossa visão escatológica, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. E aí eu me pergunto, onde está a hipergraça neste versículo aqui? Não existe hipergraça, porque a pessoa que tem conhecimento do pecado e resolve viver debaixo do pecado, ele na verdade, vive deliberadamente em pecado, ele já não tem mais sacrifício pelos seus pecados. Então não existe hipergraça. Você que está vivendo esse evangelho barato, sai fora disso. Entenda a palavra de Deus. Pelo contrário, há uma certa expectação de horrível, de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Porquanto mais severo castigo julgais vos, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Então, meu amado irmão, é isso que nós vemos na escatologia. Quem está dentro da hipergraça, infelizmente, está calcando o sangue da aliança e está ultrajando o espírito da graça. Não é hipergraça, é o ultraje da graça que nós encontramos aqui nas Sagradas Escrituras. Horrenda coisa cair no irmão Deus vivo. Então, viva uma vida de santidade. Se você de fato é convertido, o teu comportamento em santidade vai comprovar a veracidade de tua conversão. Esta é a verdade. Ponto final. Então, lembrai-vos, porém, dos dias, porque ele fala isso daí? Uma razão muito simples. Porque ele estava ali em Roma ao escrever esta carta, possivelmente, depois daquelas primeiras perseguições de Roma com Nero, e aí então agora ele preenche estas escrituras, trazendo palavras de consolo para estes irmãos que estão agora sendo perseguidos por causa do evangelho, principalmente aqueles judeus que saíram lá na dispersão, foram morar ali em Roma, aceitaram a Jesus ali por meio das proclamações do evangelho, depois veio Paulo, depois veio Pedro, e agora este autor, ele continua confirmando e consolando esses irmãos a perseverarem, mesmo depois de tanta prova e tanta resistência. Este é o cenário, um cenário de perseguição encontrado pelos cristãos judeus ali em Roma. Ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, no entanto, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aí ele vem com uma mensagem escatológica, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Todavia, o meu justo viverá por quê? Pela fé. Olha aí, é a fé. A fé que mantém as convicções da salvação. A fé que mantém as convicções do novo nascimento, de uma nova criatura. É isto que não pode vacilar. Entretanto, somos da fé para a conservação da alma. Aí então, o autor de Hebreus expõe todo um capítulo mostrando o exemplo de pessoas que suportaram as provas mediante a fé, fazendo, portanto, uma consolação, trazendo um conforto, um endosso para que aqueles cristãos perseguidos ali em Roma, judeus, ex-judeus, tivessem agora que também perseverar em fé, apesar das constantes resistências, oposições e lutas, perseguições que eles passavam ali nas primeiras perseguições dos cristãos ali em Roma. E ele fala do exemplo dos primeiros heróis da fé, os que eram antecedentes aos patriarcas. Depois ele fala sobre os patriarcas, eu não vou me deter nesse assunto. Depois ele fala sobre Moisés, cronologicamente sobre a tomada da terra, conquista da terra, e assim por diante. Até chegar no versículo 12, capítulo 12, desculpe, quando então ele muda o tom, deixa de ser um tom no sentido de tratado, e passa a ter agora uma proposta pastoral. Uma proposta que consola, que edifica, que encoraja os irmãos a perseverarem nesta fé proclamada aqui no autor de Hebreus. Portanto, também nós,
visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de exemplos de pessoas, né? Vamos desembaraçar do peso do pecado e vamos correr com fé, com perseverança, a carreira que nos foi proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, que em troca da alegria suportou a cruz e por causa disso também herdou um nome, né, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, queridos, é isso que ele está dizendo aqui. Este é o cenário, o contexto mais abrangente de um povo que era ex-hebreu, judeu, que aceitou Jesus, que passava por muita prova ali em Roma e nas demais cidades onde havia perseguição do evangelho. Que eles continuassem firmes em Jesus, que eles continuassem confiantes em Jesus, que eles não abandonassem a sua convicção voltando às práticas das velhas obras, que isso geraria então uma condenação, porque propositadamente renegou a Cristo. Pelo contrário, que eles pudessem perseverar, né? E aí ele diz, olha, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Ele em outras palavras, diz, olha, pode piorar, mas fique firme com Jesus, né? E aproveite esta ocasião para entender que Deus pode utilizar esse contexto de perseguição para trazer depuração, trazer provação, purificação, refinamento da nossa vida espiritual com Deus. É o que ele diz aqui no capítulo 12, né? Ele diz que de fato esse período de prova não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois produz em nós, né, um fruto pacífico que tem sido exercitado como fruto de justiça. Portanto, ele encoraja para que as pessoas permaneçam firmes, permaneçam em Jesus, fiquem com o coração reto, sigam a paz, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está muito claro, essa teologia da santidade, da santificação, para aqueles que agora professam Jesus, é muito claro como uma evidência de alguém que realmente abandonou o mundo e o pecado e agora servem a Cristo, né? E ele fala que os que rejeitam isto, mesmo tendo confessado a Cristo, acabam na prática vivendo uma vida pecaminosa, eles são impuros e profanos como foi Esaú. Esaú foi o filho, foi um herdeiro, mas ele vendeu a primogenitura. Ele deixou de ser o herdeiro primogênito. Da mesma forma, aquele que aceita Jesus, abandona Jesus, está lá em Hebreus 6, fala sobre isso. Nós acabamos de citar antes ali no capítulo anterior. Também aquele que renega a Cristo, né, tem um lugar de constante juízo na presença de Deus. Mas ele está dizendo agora, comparando aqui no capítulo 12, versículo 18, né? Mas nós não chegamos lá no Antigo Testamento, no Monte Moriá, no Monte Horebe, né, diante do clangor de trombetas e tal, mas nós chegamos à nova promessa, a promessa do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, da incontável, né, hoste dos anjos, da universal assembleia. Está falando ali da nova aliança e dos benefícios e privilégios das promessas dessa nova aliança. Então é isso que ele fala, e ele está dizendo que isso vai acontecer, que a escatologia está por vir, que aquele que falou que vai abalar a terra mais uma vez de fato vai surgir e não vai tardar, se tardar espera, não é isso, né? E que nós vamos receber um reino, né, inabalável, portanto devemos reter esta graça e servir a Deus de forma agradável, com reverência e santo temor, porque Deus com certeza vai trazer o juízo. Agora, no capítulo 13, para finalizar, ele fala da prática da vida cristã, que é o amor fraternal, muito condizente com a teologia de Paulo, lá em Romanos 12, e todas as epístolas em prisão, ele sempre trata no final da expressão da fé, que é o amor fraternal, da hospitalidade, do estar consolando aqueles que estão encarcerados. Por quê? Porque após perseguição, muitos cristãos ficaram encarcerados. Então deveríamos dar esse suporte a esses irmãos que estavam ali aprisionados por causa de Jesus. Fala a respeito de manter uma vida de santidade dentro do casamento. Não apenas Deus julgaria o adultério, que é o pecado fora do casamento, o pecado de relação sexual fora do casamento, mas ele também julga que a impureza, que é o pecado de relação sexual dentro do casamento. Então a vida também não deveria ser com avareza, mas sim uma vida singela, modesta na presença do Senhor, confiante no Jesus.
e que deveriam os cristãos seguir o exemplo daqueles que foram líderes espirituais e que pregaram a palavra, que foram bons exemplos, testemunho, e que eles não fossem seduzidos por doutrinas várias, estranhas, pelo contrário, não é? Que eles pudessem permanecer firmados em Cristo Jesus e que estejamos dispostos a sofrer o vitupério, né? A sofrer a vergonha da cruz por causa do Evangelho, em nome do Evangelho. E sempre glorificando a Deus, sempre tendo uma vida de expressão de louvor e adoração a Jesus Cristo. Mais uma vez ele fala para obedecer os guias, obedecer os pastores, da qual aqueles a quem vão prestar contas diante de Deus. Não é só a ovelha que vai prestar contas, o pastor vai prestar contas também por sua ovelha. Está aqui nas Sagradas Escrituras. Muito bem. E finalizando, muito bem, rogo-vos, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Olha, isso aqui foi só um suprassumo do conhecimento do autor de Hebreus, né? E aqui coloca alguns aspectos que dão indício, né? Que ele notificou que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, portanto até Timóteo foi encarcerado por causa de Jesus, e também saúda todos os guias, como também os que são santos, falando da origem de sua escrita, né? Os da Itália, ou seja, os de Roma, vos saúdam. E aí ele termina com a graça, seja com todos vós. Uma saudação simples, né? A respeito desta epístola. Muito bem, queridos. Com isso, nós concluímos o comentário da epístola de Hebreus. Creio que foi de grande elucidação e esclarecimento ao teu coração. E o nosso conselho é que você fique na paz, tenha aí uma semana de vitória, em nome de Deus.